Glória a Deus, Pai Senhor. Pastor, meu irmão, Deus abençoe. Então vamos dar início então a mais uma live, mais um vídeo, aonde que nós estaremos falando sobre as coisas de Deus. E aonde também que estaremos orando também por você, por mim, por todos. Mas antes disso eu peço a você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal ter êxito e nós poder assim, no caso, atingir um número maior de pessoas. Nós vamos estar fazendo a nossa parte aqui no Evangelho e você aí vai estar fazendo a sua parte também no Evangelho como uma corrente, numa só fé, num só Espírito. Eu convido você a orar junto comigo, aleluia, e para nós receber a bênção celestial. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, peço a Ti, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Amém. Não sou nada na Tua presença, Senhor, sou pó e cinza. Senhor, eu quero levar a Tua presença a essas pessoas, Senhor. Oh, meu Deus, aonde elas estão, Senhor, que elas estão necessitando de uma cura, uma libertação, uma bênção. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, envia o Teu anjo, Senhor, que elas recebam a Tua graça celestial. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, Senhor, abençoa, transforma. Senhor, leva na Tua presença também, Senhor, aquelas pessoas que estão acamadas, enganadas pela medicina. Senhor, aquela casa onde ali, Senhor, há drogados, Senhor, pessoas que estão perdidas, amarradas, Senhor, acorrentadas, eu peço ao Senhor, aleluia, que arrebenta todas as correntes, todos os grilhões, em nome do Senhor Jesus. Recebam a bênção, recebam a cura, recebam a libertação, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, graças a Deus, aleluia. O irmão pode dar início? Muito bem, estamos entrando nessa live, hoje, o dia 18 de março. Glória a Deus. Estamos trazendo uma palavra abençoada para você, uma palavra de consolamento. Quem sabe você aí no teu lar, quem sabe não tem uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. E nós vimos agora, um pouco instante, o irmão Alessio, o pastor Alessio aqui está do meu lado, e ele vai ler a palavra para mim. Glória a Deus. E nós queremos entrar nessa palavra. Aleluia. Sobre a viúva de Naim. A cidade de Naim que estava desconsolada por causa do filho da viúva. Seu esposo tinha morrido. Glória a Deus. E seu filho veio a falecer e ela estava desconsolada. Vou fazer a leitura. E nós vimos na palavra aqui, na cidade de Naim, tinha aquela viúva. Para nós detalhar melhor, o pastor Alessio vai ler para nós. Glórias a Deus, aleluia. E daí nós vamos entrar Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, versículo 11. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva,
e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, aí está a palavra da viúva de Naim. Glória a Deus. Eu quero fazer essa pequena repressão dessa palavra. Então, nós sabemos que na cidade de Naim tinha aquela viúva, o seu esposo faleceu e o seu filho único ia falecer também. Glórias a Deus, aleluia. E aquela viúva desconsolada, e entrando desconsolada, não tinha uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de restauração, uma palavra para animar o coração dela. E nós vimos a palavra do Senhor aqui, que ia saindo da cidade de Naim, aquele povo, aquele defunto da viúva de Naim, o filho dela, saindo para fora, Glórias a no Deus. sepulto. E Jesus entrando na cidade de Naim, Jesus era vida e vida com abundância. Porque Jesus disse assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele tinha poder para curar, ele tinha poder, não tem tamanho de enfermidade. E nós sabemos que muitas vezes que para Jesus, uma pessoa quando morre, ele está dormindo, porque ele tinha poder para ressuscitar os mortos. E Jesus era a vida. Jesus entrando na cidade de Naim, Jesus encontrou-se com aquela mulher. Glórias a Deus. Desconsolada. Jesus veio, falou para aquela mulher: por que chora, mulher? E ela se queixou: meu filho faleceu. Aleluia. O único filho que podia estar do meu lado, que podia me compartilhar em vários momentos. Mas aquela viúva não esperava que a vida estava entrando na cidade de Naim. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus era a vida. Para ele não tem morte. A única morte que tem é o salário do pecado. Se nós não confessarmos o nosso pecado, o salário do nosso pecado é a morte. E é triste, meus irmãos, quando nós morremos sem salvação. Se nós não fazermos aquele exame de consciência para ressuscitar da morte espiritual. E hoje eu falo sobre a morte, porque a vida entrava na cidade de Naim. A solução daquela viúva entrou a solução, o consolo, fortalecimento, ânimo, coragem para aquela viúva.
Jesus chegando ao lado do defunto e disse, levanta mancebo. E o mancebo levantou. E o mancebo foi entregue para sua mãe. Aquele filho da sua mãe, desconsolada, entrando na cidade de Naim, mas ela entrou a vida. E o povo e os seus discípulos de Jesus lhe acompanhavam, porque sabendo que ali tinha um povo que era praticamente furioso, muitas vezes, porque ele queria ver o que Jesus fazia. E nós sabemos, meus irmãos, que ontem à noite eu preguei na Rádio Web, Verdadeira Adoradores, que Jesus não tem tamanho de enfermidade, ele cura. Porque ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para restaurar, ele veio para levantar, dar coragem, e veio para dar um chamado para aquela pessoa que tem chamado. Glórias a Deus. E você que está aí na live, quem sabe que está assistindo essa live, nesse momento, ouvindo essa palavra maravilhosa, que Jesus ressuscitou aquele filho da viúva de Naim, e ele foi entregue para sua mãe, alegria, quando saía a tristeza saindo fora da cidade, e entrou a alegria dentro da cidade de Naim. Entrou uma grande novidade, porque alguém, com certeza, daquele povo que acompanhava o defunto, quem sabe quem é esse que dá vida e ressuscita os mortos. Glória a Deus, aleluia. Mas eles não sabiam que Jesus estava ali no meio daquela multidão. Eu preguei ontem à noite na rádio que Jesus não pregava em público de igreja, Jesus não pregava em público onde ele estava pregando. No deserto, Jesus pregava no meio do povo. Jesus caminhava no meio do povo. Jesus andava caminhando. Jesus entrava curando o enfermo. Porque nós vimos lá, aqui nessa mesma passagem, 8. Glória a Deus, aleluia. 45. Que quando aquela mulher com 12 anos de sofrimento na sua vida, de hemorragia de sangue, vendeu tudo o seu bem para a sua saúde, não solucionou nada. Mas quando ela simplesmente pensou na sua ideia, ela simplesmente pensou, ela reagiu à sua fé e disse, somente se eu tocar na orla do vestido do mestre, eu ficarei curada. Glória a Deus. Aleluia. E nós vimos que no começo da palavra, ela vem dizendo, a palavra, ela vem dizendo para nós, Jesus disse, quem me tocou? Mais embaixo ele disse, porque quando ele disse, alguém me tocou, e o Pedro, o apóstolo Pedro disse, a multidão me aperta, Senhor. A multidão está lhe apertando. Não. Glória a Deus. Alguém me tocou, porque de mim tem virtude. Ele tem virtude, ele não tem tamanho de enfermidade. Ele cura cego, É ele cura os paralíticos, ele cura coxo, ele não tem tamanho de enfermidade, câncer, que para muitos que nós vimos, pessoas morrendo de câncer, às vezes uma simples enfermidade, mas só que não tem a porta aberta no seu coração, na sua casa espiritual. Não tem aquela porta aberta no seu coração para receber a cura, para receber o milagre.
E o milagre é da nossa fé. É nós que temos que fazer a nossa parte. É verdade. Ele cura, mas tem que primeiro de tudo curar a nossa enfermidade da nossa alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, neste momento, Pai amado, me coloco na tua aleluia, presença, Senhor, Jesus. aleluia. Com esta oração, Senhor amado, chegando na tua presença, Pai. Jesus, colocando, entregando essa palavra, Senhor, que todos, Senhor amado, sobre a cidade de Naim, também, Senhor amado, eu estou curando aquela mulher, filha de Jairo, Jesus querido, que sofria de hemorragia, Senhor, venha libertando, venha restaurando, venha levantando, Senhor, nesta live, Senhor Jesus, coloca testemunho, Senhor amado, para ninguém, Senhor amado, que recebeu o milagre, a cura, a libertação, Senhor. Venha salvando as almas, Senhor. Venha libertando as almas, Senhor. Entra lá onde essa live está assistindo, Senhor amado. Entra lá nessa casa, Pai, aonde essa live está trabalhando, Pai amado. Vai tocando em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vai curando, vai libertando, vai salvando as almas, Senhor. Vai restaurando, Senhor. Restaura a vida que não tem, Senhor, solução. Vai para ti, meu Pai, o Senhor tem solução. Para ti, meu Pai, há solução. Para ti, meu Pai, alcança a misericórdia. Aleluia. Alcança a misericórdia. E assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, Pai Senhor, Pai Senhor. Pai, meu irmão. Glória a Deus.